Hoje, mergulharemos num dos capítulos mais sombrios da história criminal brasileira, o assassinato de Daniela Pérez. Uma trama real que se desenrola com elementos de paixão, obsessão e tragédia, chocando uma nação e deixando marcas indeléveis na luta contra a violência. Antes de continuarmos, te peço, deixe seu like e acompanhe cada detalhe deste vídeo. A compreensão profunda deste caso não apenas honra a memória de Daniela, mas também reforça nosso compromisso coletivo com a justiça e a segurança. Juntos, podemos transformar a dor em ação, promovendo mudanças significativas em nossa sociedade. Não perca um só momento. O caso criminal de Daniela Pérez é um dos episódios mais chocantes e lembrados na história criminal brasileira, marcando profundamente a sociedade e a mídia na década de 90. Daniela Pérez, atriz talentosa e promissora, foi brutalmente assassinada no dia 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos, em um crime que envolveu paixões, inveja e uma trágica confluência de circunstâncias. Este caso despertou intensa cobertura midiática e um clamor por justiça que ecoa até os dias de hoje. Daniela era filha da renomada autora de novelas Glória Pérez e estava no auge de sua carreira, atuando na novela De Corpo e Alma, da Rede Globo, quando seu destino tomou um rumo trágico. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com 18 perfurações feitas por tesoura. O crime chocou o país não apenas pela brutalidade, mas também pela revelação de que o assassino era Guilherme de Pádua, colega de trabalho e par romântico da atriz na novela. Guilherme de Pádua, junto com sua esposa na época, Paula Tomás, foram rapidamente apontados como os principais suspeitos. As investigações revelaram que o crime teria sido motivado por um misto de obsessão e insatisfação profissional de Guilherme, que não aceitava o fim da parceria em cena com Daniela e almejava maior destaque na trama. O julgamento de Guilherme de Pádua e Paula Tomás capturou a atenção do Brasil, transformando-se em um dos casos judiciais mais acompanhados da década. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão, enquanto Paula, que estava grávida na época do crime, recebeu uma pena de 18 anos. Contudo, ambos foram soltos antes de cumprirem a totalidade de suas sentenças, fato que gerou grande controvérsia e debate sobre a eficácia do sistema penal brasileiro. A morte de Daniela Pérez não apenas abalou o país pela sua brutalidade e pelas circunstâncias que a cercaram, mas também impulsionou mudanças significativas. Glória Pérez, desde então, tornou-se uma fervorosa ativista contra a violência, utilizando sua voz e influência para promover a justiça e a segurança pública, além de manter viva a memória de sua filha. Este caso também levou a reflexões mais amplas sobre a cultura de violência contra a mulher no Brasil, evidenciando a necessidade de leis mais rigorosas e de uma sociedade mais vigilante e menos tolerante com agressões de qualquer natureza. A repercussão foi tal que contribuiu para a mobilização em torno de leis mais severas para crimes hediondos, incluindo a violência contra mulheres. O legado de Daniela Pérez permanece vivo, não só na memória afetiva de fãs e familiares, mas também como um símbolo de luta contra a violência. O caso é frequentemente revisitado em documentários, reportagens e debates, servindo como um lembrete doloroso das consequências devastadoras da violência e da importância da justiça e da empatia em uma sociedade. A trágica história de Daniela Pérez, portanto, transcende o seu próprio tempo, ecoando como um alerta sobre os perigos do obscurantismo, do ciúme patológico e da incapacidade de lidar com a frustração e o fracasso. É uma narrativa que, apesar de repleta de dor e sofrimento, propõe reflexões essenciais sobre humanidade, justiça e a busca incessante por um mundo mais justo e seguro para todos. As fontes primárias deste caso são vastas, desde os arquivos judiciais até as coberturas jornalísticas extensivas feitas à época, incluindo reportagens em veículos renomados como a Rede Globo, o jornal O Globo e a revista Veja. Além disso, a obra literária A Daniela Pérez, Uma Vida Brutalmente Interrompida,
escrita por Glória Pérez, oferece uma visão íntima e detalhada sobre a vida e a perda de Daniela, servindo como um documento importante para entender não apenas as circunstâncias trágicas que cercaram sua morte, mas também o impacto duradouro que deixou na sociedade brasileira e na luta contra a violência. A mobilização social que seguiu o assassinato de Daniela Pérez também reflete a força e a capacidade de união do povo brasileiro diante de injustiças. Campanhas por justiça e mudanças legislativas ganharam força, evidenciando uma sociedade que, apesar das adversidades, busca transformações positivas para prevenir que tragédias semelhantes se repitam. Além disso, o caso reacendeu discussões sobre a influência da mídia e do entretenimento na percepção pública de crimes e criminosos. A cobertura intensiva do assassinato de Daniela e do subsequente julgamento colocou em questão o papel dos meios de comunicação na narrativa de eventos criminais e na formação da opinião pública. O interesse contínuo no caso Daniela Pérez, manifestado por meio de documentários, artigos e debates nas redes sociais, demonstra não apenas a memória coletiva em torno da atriz e do brutal crime, mas também uma persistente demanda por justiça e segurança em uma sociedade marcada por altos índices de violência. A história de Daniela Pérez é um lembrete sombrio de que a violência pode interromper sonhos e vidas de maneira abrupta e injusta. Ao mesmo tempo, é um chamado à ação para que cada indivíduo e a sociedade como um todo adotem posturas mais conscientes e ativas no combate à violência e na promoção de um ambiente mais seguro e justo para todos. A trajetória de Glória Pérez, de mãe enlutada a ativista influente, é um exemplo inspirador de resiliência e determinação. Ela utilizou sua dor e sua influência para promover mudanças significativas na legislação brasileira e na conscientização sobre a violência, especialmente aquela dirigida contra as mulheres. Este caso também serve como um estudo de caso importante para profissionais da área jurídica, criminologia e psicologia, ao explorar as complexidades psicológicas dos envolvidos e as falhas no sistema que permitiram que tais crimes ocorressem e, inicialmente, ficassem impunes. A forma como a sociedade reage e se mobiliza em torno de casos como o de Daniela Pérez pode ser vista como um termômetro da maturidade cívica e da disposição em enfrentar questões difíceis, como a violência de gênero e a necessidade de reformas no sistema penal. A cada ano, o aniversário de sua morte é um momento de reflexão sobre o quanto a sociedade progrediu na luta contra a violência e o quanto ainda precisa ser feito. É um tempo para relembrar Daniela não apenas como vítima de um crime brutal, mas também como um símbolo de luta e esperança por um futuro onde a violência não tenha lugar. Finalmente, o caso de Daniela Pérez permanece vivo na memória coletiva como um poderoso lembrete da fragilidade da vida e da importância de perseguir a justiça, a paz e o respeito mútuo em todas as esferas da sociedade. Que a memória de Daniela e o legado de sua história continuem a inspirar ações e reflexões em prol de um mundo melhor e mais seguro para as futuras gerações. Para aqueles interessados em aprofundar-se no caso, além das fontes já mencionadas, diversos documentários e análises disponíveis em plataformas digitais oferecem uma visão ampla e detalhada sobre os eventos que cercaram a morte de Daniela Pérez e seus desdobramentos, permitindo uma compreensão mais profunda deste caso marcante na história criminal brasileira.